Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A Associação de Terminais Portuários Privados segue preocupada com a concessão de serviços hidroviários no Brasil. Por mais de um mês, indígenas organizaram protestos contra um decreto do governo federal neste sentido. Eles chegaram a invadir o escritório da multinacional do agronegócio Cargill, no porto de Santarém, às margens do rio Tapajós, na madrugada de 21 de fevereiro, e lideraram protestos também em São Paulo e na capital federal. Segundo a associação, os episódios relatados incluíram vandalismo, destruição de equipamentos, danos a estruturas operacionais, ameaças diretas aos trabalhadores. 2 dias depois, o decreto foi revogado pelo governo federal. De acordo com Gabriela Costa, diretora executiva da Associação dos Terminais Portuários, o decreto iria ordenar as atividades nas hidrovias. Hoje a gente tem 19 mil quilômetros de rios navegados no Brasil, né? Então a gente já tem navegação interior, graças a Deus, porque 1/3 de todos os terminais privados autorizados hoje pela ANTAQ estão em águas interiores. Em 2025, a gente teve uma movimentação de 72 milhões de toneladas de carga em águas interiores. Então hoje nós já temos a navegação acontecendo, né, sendo realizada em águas interiores, e isso é o que permite, inclusive, o escoamento da produção brasileira, ainda com muitos gargalos, mas que já permite que isso seja feito e que, enfim, gere todas essas receitas para o país enquanto balança comercial, exportações, enfim. O que a gente tem hoje, né? Alguns estudos já sendo feitos pelo governo para a possibilidade de concessão de serviços hidroviários e não privatização de rios. Então isso é uma diferença muito importante. Ninguém aqui está falando que um privado vai chegar para ser dono de um rio, até porque isso é impossível. Então a gente está falando da concessão de serviços de navegabilidade, né? Ou seja, você possibilitar a navegação naqueles rios, de segurança e de gestão ambiental. Então, essa concessão, esse concessionário ficaria responsável por esses itens, né, na navegação dos nossos rios, e no PND, que é o Plano Nacional de Desestatização, é um primeiro movimento que o governo faz, indicando quais são aquelas concessões que ele prioriza, né? E no decreto que foi revogado, a gente tinha ali Tapajós, Tocantins e Madeira, 3 importantes concessões hidroviárias, sem dúvida nenhuma. Por isso, ela lamentou o episódio na Cargill. A invasão com depredação, ela é um ato que a ATP entende absolutamente inadmissível, né? A gente, até porque a empresa em nada tem a ver com a decisão do governo de ter colocado essas concessões tão importantes no decreto do PND, do Plano Nacional de Desestatização. Uma empresa que tem destacada atuação naquela região. Esse terminal é um terminal extremamente importante para o escoamento da produção no Brasil. Eu diria até que é uma das estruturas mais estratégicas que a gente tem hoje do agronegócio, né? Um terminal que fez aí em 2025 9 milhões de movimentação de grãos, né? Então você vê a importância que é um terminal desse para o escoamento da carga e o problema que nos causa, e aí eu falo nos causa porque é para o país, né, a interrupção desse tipo de operação. O terminal ainda não retomou a sua operação na plenitude, né, ainda não conseguiu fazer a retomada disso, de todas as cargas aí por via terrestre, ainda estão se organizando, né, para conseguir fazer essa operação na plenitude, mas causa sem dúvida nenhuma um problema significativo de um escoamento que hoje já encontra gargalos, né, importantes quando a gente fala tanto de rodovias quanto de infraestruturas portuárias. Voltando ao decreto, Gabriela entende que a concessão tornaria as atividades mais seguras e responsáveis. A concessão de hidrovias, ela traz um ponto muito importante, que é o estabelecimento de uma matriz de risco, a partir da qual eu entendo que, acontecendo incidentes, eu tenho responsáveis, acontecendo acidentes, eu tenho responsáveis, a gestão, inclusive, ambiental, ela se torna muito mais procedimental e passa também a ter responsáveis, a segurança jurídica passa a ser olhada de uma forma muito mais próxima quando eu tenho uma concessão. Então, assim, à medida que a gente traz
o privado por meio do Estado, né? E o Estado faz isso sempre de uma maneira muito séria. A gente tem acompanhado todos os estudos que estão sendo feitos das concessões hoje no Brasil, de norte a sul, né? O Estado tem feito isso de uma maneira muito séria, muito correta, baseado em diversos estudos, baseado em participação popular sempre, né? E à medida que você tem essa participação do Estado, com essa parceria privada, né, nos serviços hidroviários, na concessão desses serviços, você consegue, sem dúvida nenhuma, ter um serviço prestado, de novo, que já é feito, mas de uma maneira muito mais organizada. E o Tapajós, a gente está falando de um rio navegável, que num período de seca chega a ter 7 pontos, né, que podem impedir a navegação. Então a gente está falando de dragagens pontuais, isso é um outro mito também, né, que se tem quando se fala das concessões, que a ideia é que você vai sair dragando o rio inteiro, né, levando toda aquela vida marinha que existe ali. Isso não é verdade. As dragagens são muito pontuais, no caso do Tapajós, em 7 pontos específicos, para que se garanta que na época de seca a gente também consiga fazer o escoamento adequado da produção nacional. Por isso, ela espera uma solução que atenda às expectativas de todos. A gente espera, enquanto associação, que a maturidade para as concessões dos serviços hidroviários ela chegue para que a gente consiga de fato ter isso sendo exercido pelo governo, porque aí a gente ganha não só nesses serviços que vão ser prestados, mas num outro ponto que é muito importante, que são as questões ambientais. A concessão hidroviária talvez seja o ambiente em que o setor produtivo melhor conversa com o meio ambiente, porque você tem um modal extremamente eficiente energeticamente, que emite muito menos, né? Um comboio chega a tirar quase 2.000 caminhões das rodovias, então você traz também mais segurança para as nossas rodovias e um impacto ambiental muito menor. O indígena Tapajós e Arapiuns comemorou a revogação do decreto número 12.600. A decisão, de acordo com a entidade, representou uma conquista histórica e concreta da mobilização coletiva e resultado direto da resistência organizada, da união entre os povos e da firmeza em defender direitos. Também numa rede social, a liderança indígena Olicil Oliveira disse que a invasão da Cargill ocorreu pacificamente e que não houve nenhum tipo de agressão aos trabalhadores da empresa. E mesmo após o governo federal ter revogado o decreto sobre a concessão das hidrovias na Amazônia, o tema ainda continua em estudos. A afirmação foi do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O decreto suspenso pelo governo federal previa estudos para a concessão à iniciativa privada da hidrovia do rio Tapajós e de outros 2 rios amazônicos, o Madeira e o Tocantins. Silvio Costa disse que o decreto foi revogado em razão do risco de vida que a intensificação dos protestos poderia trazer. No entanto, destacou que não se pode permitir que manifestações como essa atrapalhem o desenvolvimento do Brasil. Ele afirmou que 5 estudos estão em andamento, 2 no BNDES e 3 na Infra-SA, e que serão realizadas consultas públicas ampliando o diálogo com a população, com os movimentos sociais e com o setor produtivo. E amanhã, em razão da transmissão da final do Paulistão entre Palmeiras e Novo Horizontino, o programa começa mais cedo, às 6h35 da tarde. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.